Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Tomaso, delegado adjunto de combate ao tráfico de drogas. É um prazer recebê-lo em nosso programa. O prazer é meu. Espero aqui atender ao público as dúvidas recebidas. Estou aqui para mostrar o trabalho da Polícia Civil e, se possível, dar um enfoque mais direcionado à saúde pública, principalmente relacionado à questão das drogas, e especificamente o crack, que vem tanto assolando aí a sociedade brasileira e também Poços de Caldense. Inclusive, nós tivemos vários convidados, aqui no programa, pessoas especialistas, em dependência química, que dão palestras, e hoje a presença do delegado, mostrando o outro lado, dessa parte de combate ao tráfico de drogas. Isso, na realidade, eu não tenho conhecimento aprofundado em relação à parte médica da dependência química, mas eu posso trazer aqui a experiência que eu tenho no dia a dia. É exatamente o que a gente quer mesmo. Tanto do combate ao tráfico, como dos chamados dos familiares, que vêm à delegacia como última tentativa, já que percorreram outros locais e não foram atendidos ou não tiveram o atendimento que esperavam, e vêm à delegacia implorando para que a polícia tente conduzir a vida do filho dependente químico de alguma forma, que nem sempre é a melhor opção. Exatamente. Dr. Carlos, quais as áreas de atuação que o senhor vem se dedicando desde que chegou em Poços? Bom, em Poços de Caldas, desde que cheguei em 2008, no comecinho de 2008, logo depois de sair da academia de polícia, o então delegado regional Braulio Estivanin Júnior designou que eu presidisse as delegacias de combate ao tráfico, estelionato e furto e roubo de veículos. Dessas 3 delegacias eu fiquei na presidência há bastante tempo e há uns 3 meses eu deixei de presidir a delegacia de furto e roubo de veículo. Então eu permaneço ainda no combate ao tráfico e estelionato. E dessas 3 delegacias, qual que apresenta a maior demanda? Bom, Poços de Caldas, por ter uma população numerosa de idosos, há um campo fértil para crimes de estelionato, que é aquele crime praticado, o criminoso induz o outro ao erro para da vítima ter um benefício patrimonial. Mas ainda assim hoje o maior enfoque, o maior número de crimes é do tráfico de drogas, o maior número de denúncias anônimas recebidas pelos canais de denúncia anônima são referentes a tráfico de drogas, e é essa a dedicação de toda a delegacia, não só minha, no combate ao tráfico aqui em Poços de Caldas. Falando no combate ao tráfico, e é possível comparar a intensidade do tráfico em Poços de Caldas e as demais cidades? Na realidade, muitas pessoas dizem que Poços de Caldas está numa situação crítica de tráfico de drogas, mas eu acho que é uma questão nacional, não local. As matérias que nós vemos veiculadas em canais nacionais retratam isso. O crack já virou tema, inclusive, de novela, programas exclusivos de redes famosas relacionadas ao crack. Então, Poços de Caldas não é uma ilha, e como as demais cidades, ela vem tendo bastante consumidores de crack e a polícia na tentativa de combater o traficante. O senhor está comentando do crack. A droga mais apreendida é o crack? Em volume, a maconha ainda é mais apreendida. E, portanto, é possível dizer que há o maior número de usuários de maconha ainda em Poços de Caldas. Mas o crack já vem quase alcançando a quantidade. E o pior, a nocividade da droga crack é muito pior do que a maconha. Então, se nós compararmos os efeitos que 1 grama de crack ocasiona ao viciado e, por consequência, a conduta dele na sociedade, é muito pior que 1 grama de cocaína. Então, se nós formos fazer uma comparação da nocividade dessas duas drogas, embora o crack ainda esteja numa quantidade menor, o risco que ele causa à sociedade, a violência com que o usuário se comporta e a repercussão dessa conduta do viciado de crack nos demais crimes é muito maior do que todas as demais drogas somadas. Quer dizer, o crack realmente ele veio para estragar. E estragar mais do que já estava. Da onde chegam essas drogas na cidade aqui de Poços de Caldas, no caso que nós estamos falando? Bom, cocaína, o crack é uma subespécie da cocaína. O traficante tem para si a pasta base da cocaína, ou a cocaína em si produz o crack. O Brasil não produz cocaína. Então toda droga, cocaína ou crack, a origem dela vem ou da Colômbia ou Bolívia e vem pelas fronteiras até chegar em Poços de Caldas. A maconha também, em sua maioria, vem do Paraguai, uma pequena parcela é produzida e plantada no Nordeste brasileiro. Então vem pelas rodovias ou aeronaves. Aqui em Poços de Caldas, as maiores apreensões são vindas de Campinas ou Mojimirim, Mogi Guaçu. Já um pouco mais para cima, na cidade de São Sebastião do Paraíso, é a Rota Caipira, que vem por Ribeirão Preto. Mas aqui de Poços de Caldas, a maioria vem aqui do estado de São Paulo, Campinas, Mogi. Que divisa do estado talvez facilite, né?
Sem dúvida, a proximidade facilita, não teria lógica ou economicamente viável trazer de Belo Horizonte, por exemplo. Então a rota que vem é de São Paulo, Campinas, Mogi Guaçu, Mogi-mirim. O perfil desse usuário de drogas agora na atualidade, como que o senhor definiria, Dr. Carlos? Bom, o usuário de maconha, que é o que existia mais antigamente, ele não causava tantos transtornos sociais. O usuário de cocaína hoje vem se transformando em exceção. Então, o que antigamente se falava de droga forte, uma droga muito nociva que era a cocaína na sociedade, hoje vem se transformando em exceção. E o usuário de crack, que agora transforma-se em regra, ele é uma pessoa geralmente mais agressiva, a dependência tão intensa que ele perde a capacidade de se autogerir, muitas vezes perde a capacidade crítica de suas condutas, e isso repercute em crimes por ele cometidos. Então, eu vou dar um exemplo. Dos 7 homicídios cometidos até hoje em Pós-Caldas durante esse ano, 5 foram cometidos por usuários de crack durante o uso ou logo após. Isso quer dizer que se não houvesse essa droga, 5 pessoas estariam vivas, porque foram homicídios cometidos por usuários. Então, exemplos do filho que matou o pai, aqui no Jardim dos Estados, o grau Exatamente, o grau de adição e de loucura era tão grande que ele chegou voluntariamente à delegacia, o plantonista da Polícia Civil estava na delegacia, o rapaz, o filho, disse: eu acabei de matar meu pai em casa. Uma coisa tão exótica. Assim, chegou sozinho à delegacia, sem advogado, sem nada? Sem nada. O plantonista não acreditou de início, de tão exótica que era a notícia, mas o rapaz insistia: não, matei meu pai. Aí o plantonista, depois de tanta insistência, já que não acreditava, pediu o telefone: mas tem alguém mais na sua casa? Não, minha mãe deve estar lá, porque ela mora num cômodo nos fundos, meu pai morava na frente, ela mora nos fundos, ela deve estar lá. O plantonista ligou e a mãe foi ver, realmente o filho estrangulou o pai, exclusivamente por consumo de crack, porque o próprio filho disse que não teve motivo, foi durante o uso, o pai era acamado, porque já havia tido um acidente vascular cerebral, e o filho matou o pai sem sequer saber e sem motivação. Então o crack representa esse risco hoje, é por isso que eu levanto a bandeira de não liberação de drogas, porque aqueles que defendem a liberação sob o argumento de que a polícia não teria tanto confrontos com traficantes, mas em Poços de Caldas nenhum dos 7 homicídios que tiveram até esse ano foi de confronto de polícia com traficante, e 5 deles foram de usuários. Então, ainda que o crack fosse lícito e permitido, esses homicídios estariam aí da mesma forma. Exatamente. Então, o crack, né? ele gera uma agressividade muito grande em muitos usuários e uma compulsão pelo consumo que repercute em outros tantos crimes. Exatamente. Dr. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do delegado Dr. Carlos Tomaso. Dr. Tomaso, por que as pessoas, usuários de outras drogas, tipo cocaína, maconha, acabam migrando para o crack? Bom, na realidade, eu combato também a teoria de que a maconha não é entrada para outras drogas, e eu considero que sim, de ouvir os usuários. E por quê? A maconha, o efeito que ela causa, ela não tem nenhum paralelo com a cocaína e com o crack. Mas o meio social que a pessoa que usa maconha acessa no dia a dia transforma ela numa pessoa em risco de ter contato a outras drogas. Um exemplo é que o usuário de maconha ele tem que ir até uma boca de fumo, até um local que vende droga, para comprar sua droga. Então ele está mais suscetível do que uma outra pessoa a ter acesso ao crack. E a gravidade do fato do crack é que pesquisas, a Universidade Federal de São Paulo fez uma pesquisa e retratou que de cada 10 pessoas que tinham contato com o álcool, uma transformava-se em dependente de álcool, alcoólatra. E de cada 10 pessoas que tinham acesso ao crack, um uso pelo menos de crack, 9 se transformavam em dependentes de crack. Então é aquela coisa, os pais que estão nos vendo hoje, se o filho com 15, 16 anos, ainda sem uma formação moral solidificada e sob influência de amigos, usa álcool durante 6 meses, 1 ano, 2, e quando chega nos 18, 19 anos percebe que aquele não é o caminho ideal, ele ainda consegue se livrar desse vício ou não entrar nesse vício, mas com o crack ele já não tem mais essa oportunidade. Não tem volta. Então, se ele tiver acesso a essa droga, dificilmente ele vai conseguir se livrar. Né? Qual a atribuição das polícias, civil e militar no combate aos usuários de drogas? Bom, constitucionalmente, a polícia militar tem atribuição de policiamento ostensivo e preventivo, por isso da farda. Então, a população vê o policial fardado militar
e se sentir intimidado de praticar o crime. Então essa é a ideia da prevenção. A Polícia Civil, ela trabalha no pós-crime, vamos dizer assim. Então durante a investigação de um crime já ocorrido. Então a Polícia Militar faz mais estudos de prevenção, a Polícia Civil de repressão, mas já do pós-crime e na investigação de quem cometeu e como foi o crime. Qual que é o efetivo da Polícia Civil no combate ao tráfico? Bom, hoje em Poços de Caldas eu sou o delegado de combate ao tráfico e tenho o auxílio de mais 4 policiais, que infelizmente é um número pequeno, para uma cidade de 150 mil habitantes, mais de 40 denúncias mês de tráfico de drogas recebida. Uma investigação de tráfico demanda no mínimo uma semana e o ideal aproximadamente um mês para a reunião de todas as provas e entregar ao judiciário provas concretas para uma condenação. E logo se vê que é um efetivo pequeno, mas aos poucos a gente vai se aparelhando, quem sabe recebendo novos policiais para fazer essa investigação. Me fala uma coisa, a afirmação que o crack usado uma ou duas vezes acaba causando dependência, isso é verídico? Estudos, eu sempre me pauto por estudo da Unifesp, que é os que mais estão aprofundados nas minhas pesquisas. Eles dizem que realmente isso é regra, então a partir de 3, 4 vezes que consumiu essa droga, a causa já é uma dependência. E, infelizmente, apenas 20% dos internados, das pessoas que se internam para tratamento, conseguem abandonar o crack. Então 80%, mesmo com internações, não conseguem. As pessoas, as cidades, estão preparadas para receber esses usuários? Há clínicas gratuitas para esse tipo de tratamento? Infelizmente não. Isso foi inclusive tema de debates dos presidenciáveis aí recentes, José Serra e Dilma Rousseff, que o José Serra defendia a instalação de clínicas aos moldes que ele teria feito quando governador de São Paulo, e ela rebateu que ele teria criado apenas 80 vagas no estado inteiro, quando o número de dependentes era de 300 mil. Então, se São Paulo, o estado inteiro, tem 80 vagas, nós seríamos muito críticos e dizer que Poços de Caldas não tem e a culpa é de Poços de Caldas. Eu acho que Poços de Caldas é, tal qual as demais cidades, mais uma que não tem clínicas gratuitas, mas eu acho que é o momento de nós trabalharmos em prol de uma instalação de uma clínica aqui, para que as famílias que não têm condição, que são a maioria, tenham como tratar seus filhos, né? Eu acho que é o ideal realmente ter uma clínica, e gratuita, porque a maioria realmente é de poucas condições. Exatamente. O que a gente vê que são tratamentos caros, porque precisam de profissionais extremamente qualificados, precisam de psiquiatras, psicólogos, envolve uma equipe muito grande, muitos enfermeiros, enfim. As clínicas que nós ouvimos falar em particulares custam mais de R$3.000 e que poucas famílias vão ter mensalmente, poucas famílias vão ter esse aporte financeiro para custear. Os usuários, o senhor falou agora há pouco dos usuários de crack, falou bastante sobre o crack. Os usuários de crack, então, realmente eles são os mais violentos e está relacionado assim, com esses tipos de crimes assim, mais agressivos ou não? É o que a gente constata empiricamente nas estatísticas criminais. Então, os homicídios foi só um exemplo, mas o que a gente vê de furtos e roubos, 90% são usuários de crack. Raramente a Polícia Militar ou mesmo a Polícia Civil conduz uma pessoa por roubo ou por homicídio e ela diz que o praticou para consumir maconha, para ter dinheiro ou consumir maconha. Via de regra são usuários de crack, em função da excessiva dependência química, perdem o controle de suas próprias vidas, precisam de dinheiro para consumir cada vez mais, não conseguem se controlar e acabam praticando outros crimes, parte deles com bastante agressividade. Dr. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, com o nosso convidado de hoje, o delegado Dr. Carlos Tomaso. Dr. Carlos, como que o Estado poderia contribuir mais efetivamente no combate às drogas? Bom, a droga que chega aqui em Poços de Caldas, conforme eu já disse, a maioria é produzida fora do Brasil. Então teria que ter um aparelhamento melhor da Polícia Federal, talvez o Exército atuando no combate de fronteira, para dificultar a entrada dessa droga. Fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal com mais efetivo, da Polícia Federal com mais efetivo, para que diminuísse a droga que chega em Poços de Caldas, porque ela chegando aqui, ela já transcorreu milhares de quilômetros sobre o território nacional sem que fosse pega, e acaba as polícias locais de cada cidade se digladiando com os traficantes, quando na realidade essa droga vem toda de fora. Então um aparelhamento global das polícias, encarando esse problema com mais seriedade, seria bem interessante.
E tem assim, quais seriam os órgãos que os familiares, né, de dependentes poderiam procurar, pedir socorro? Bom, muitas mães me procuram na delegacia já desesperadas porque o filho fica 3, 4 dias sumido de casa, usando crack, depois volta, dorme um dia, sai mais 3 dias, furtam objetos do interior de casa. E elas chegam na delegacia e eu pergunto, a senhora tem interesse que eu instaure inquérito relacionado a esse furto do botijão de gás ou de uma aparelho de TV? E a gente percebe que as mães às vezes nem têm essa vontade, elas querem um atendimento correto para o filho. Então eu costumo indicar a Secretaria de Saúde aqui do município, ali na Rua Junqueiras, no prédio da Secretaria de Saúde, para que aos poucos consiga se alocar um atendimento ambulatorial que o município confere desses dependentes químicos, já que o problema do dependente muitas vezes não é policial e é mais um atendimento de saúde. Né? Nós conversamos, né, o senhor falou a respeito das polícias. E a população pode contribuir contra as drogas, contra os usuários? Eu digo que tem duas vertentes. A população já contribui bastante hoje em Poços de Caldas por meio de denúncias anônimas. Muitas pessoas me procuram pessoalmente na delegacia e fazem denúncias anônimas, não dizem o nome, embora eu veja a pessoa, não sei quem é. Ou pode fazer por meio dos números de denúncia anônima, que é 181. Então, deixar claro, né, para os nossos telespectadores, 181. Isso, 181 é um disque denúncia unificado. A pessoa liga 181, ligação gratuita. Essa informação é recebida em Belo Horizonte, numa central que é da Polícia Civil e Militar ao mesmo tempo, da Defesa Social. Essa informação, de acordo com a cidade, é remetida para o batalhão da Polícia Militar da cidade e para a Polícia Civil ao mesmo tempo. Então essa informação, essa denúncia anônima, a pessoa aqui de Poços de Caldas telefonou para o 181, é recebida em Belo Horizonte. O atendente, ao saber que é da cidade de Poços de Caldas a denúncia, manda para a Polícia Civil aqui de Poços de Caldas, para o batalhão da Polícia Militar, para que investigue, ou por meio do 197, que é o telefone da Polícia Civil, ou por meio do 190, que é da Polícia Militar. Quer dizer, não é fácil, né, montar uma operação num esquema desse, né, doutor Carlos? Como o senhor acabou de dizer, envolve muita coisa. Isso, na realidade, é uma estrutura que o Estado vem tentando aparelhar para receber informação da população, por meio dessas denúncias, que vem sendo efetivo. Poços de Caldas, por mês, são mais de 40 denúncias anônimas, boa parte delas são verídicas, algumas são denúncias feitas por vizinhos ou por pessoas que querem prejudicar algum conhecido, que são inverídicas, mas são todas investigadas. E uma outra forma que eu, particularmente, pessoalmente defendo, é uma marginalização social, que eu digo, do traficante. Porque hoje em dia, que a gente vê em muitos bairros, que o traficante é idolatrado. Então, ele vai em festas, vai em restaurantes e ele é visto com inveja por outras pessoas. Que, na minha visão, deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, então, exatamente. Eu defendo um comportamento da população de marginalizar, de uma forma respeitosa, vamos dizer, mas não precisa bajular o traficante. Doutor Tommaso, como que seria qualificado usuário e traficante? Bom, isso é, de certa forma, subjetiva. O traficante é aquele que comercializa, transporta, guarda, sempre para fins de venda de droga. E o usuário é o que mantém consigo uma pequena quantidade de droga para fins de consumo. Quando nós abordamos, a Polícia Militar ou Civil, uma pessoa sem que haja prova de que ela esteja vendendo, aí vai muito pela quantidade de droga. Então há parâmetros que o senso comum diz que é muita droga para um usuário estar portando, e daí o juiz e o delegado vai fazer esse juízo de valor e vai condenar ou não. Então, ou a Polícia Civil, ou a militar, com pouca droga, prova que ele estava vendendo por meio de uma filmagem ou outra prova, um testemunho, ainda que pouca droga... Independe da quantidade. Isso. Né? Quando não há essa prova paralela, uma filmagem e tal, e só uma droga encontrada com uma pessoa, vai depender da quantidade, é um juízo de valor feito pelo delegado e pelo juiz criminal. Doutor Carlos, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores? O senhor pode responder? Lógico, com prazer. Uma primeira pergunta. Eu queria saber do Dr. Carlos se o crack é a droga mais usada pelos dependentes. O número de apreensões, como eu disse, de maconha ainda é maior, mas o crack é a droga mais crítica em termos de dependência química. Os dependentes realmente usam compulsivamente. Todo o patrimônio, o dinheiro que o dependente consegue é consumido com o crack. Então, acho que hoje é a droga pelos dependentes químicos mais consumida. Próxima pergunta. E eu queria saber, como que a gente pode fazer a denúncia anônima? Isso, a denúncia anônima, como eu disse, é 181, a pessoa liga, não precisa se identificar.
As pessoas dizem, mas vão identificar meu telefone. Não é feita essa identificação de telefone. Pode ser feito por orelhão? Pode ser feito por orelhão. Qualquer telefone público, não tem identificação nenhuma, a pessoa nem pergunta quem está ligando e passa as informações que tiver, com riqueza de detalhes ou não, e essas informações vão chegar às mãos da Polícia Civil Militar para investigação, ou então pelo 197 diretamente pela Polícia Civil, para a Polícia Civil, ou 190 para a Polícia Militar. Próxima pergunta. Poços é uma cidade próxima do estado de São Paulo. Será que isso facilita a entrada do tráfico aqui em Poços? Um dos fatores que agrava o tráfico de droga em Poços de Caldas. De forma recorrente, traficantes trazendo droga de São Paulo, de cidades do estado de São Paulo, aqui principalmente do interior de São Paulo. Quando são pegos, respondem por tráfico qualificado, já que interestadual recebe uma pena maior. Mas, infelizmente, essa proximidade tem um lado bom, que as pessoas conseguem acessar as cidades daqui do interior de São Paulo, muitas vão a shoppings, restaurantes em outras cidades, mas tem um lado ruim de facilitar o tráfico vindo de São Paulo. Infelizmente, né? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber do Dr. Carlos como que se vai ter continuação no combate às drogas na cidade, com a mudança dele, com a chegada dele, né, no comando, se vai continuar sendo eficaz o combate. Bom, desde que eu fui designado aqui em Poços de Caldas, eu tento me empenhar ao máximo no combate ao tráfico. É a delegacia que pode trazer uma resolutividade para todos os crimes, já que boa parte dos demais crimes são praticados em virtude da droga. E todos os policiais que trabalham comigo e eu pessoalmente estou bastante dedicado ao combate, intensivamente, e sempre que possível, com o auxílio da população, por meio das denúncias, a gente vai fazendo um combate permanente. Próxima pergunta. Eu queria saber qual é a droga mais usada em Poços de Caldas. Ainda é a maconha em termos de quantidade, mas a que causa o maior problema policial é o crack, porque, como eu disse, as pessoas usam a quantidade que tiverem, e quando acaba a droga que tem consigo e acaba o dinheiro para custear a aquisição dessa droga, passam a cometer crimes, furto, roubo, às vezes até homicídio, para conseguir ter dinheiro para si, para consumir esse crack, que é uma droga bastante complicada. Próxima. Como a gente fazemos para identificar um traficante? Bom, por hoje é só, até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Bom, às vezes até a polícia tem dificuldade, porque os traficantes fazem de tudo para se passarem despercebidos. O usuário, muitas vezes, hoje em dia, em virtude dessa alteração legal, que não permite mais a prisão do usuário, hoje em dia vem não mais se escondendo, então é mais fácil identificar. O traficante, em geral, alguns ostentam dinheiro que não conseguem, então é possível ver pela movimentação nas proximidades do traficante que ali é um ponto de tráfico. As pessoas conseguem perceber que ele está tendo um acréscimo patrimonial incompatível com o trabalho, a maioria deles não trabalha, mas via de regra essa movimentação intensa na casa da pessoa, percebe-se que ali essa movimentação de usuários e as pessoas conseguem identificar e fazer a denúncia. Dr. Carlos Tomaso, quero agradecer sua presença e quero parabenizá-lo também pelo excelente trabalho, né, em frente à delegacia no combate às drogas. E gostaria que o senhor deixasse algum recado, né, para os nossos telespectadores. Bom, agradeço a oportunidade, eu sempre gosto de ter essa interlocução com a população. A gente está de portas abertas na delegacia para que as pessoas façam denúncias diretamente na delegacia, caso queiram. E a gente pode aqui prometer o nosso empenho no combate ao tráfico, ainda que com dificuldades de efetivo, dedicarmos o máximo possível no combate a esse problema que é o tráfico de drogas. Tenho certeza. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.